A natureza tem um jeito genial de resolver problemas super complexos, o enxame. A gente vai entender hoje como essa mesmíssima lógica que guia abelhas, formigas, pássaros, está sendo usada tanto para salvar vidas quanto para criar armas totalmente autônomas. E claro, porque isso está forçando a gente a repensar todos os limites da tecnologia. Para a gente entender essa história toda, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, o que é, afinal, essa tal de inteligência de enxame? Depois, a gente vai ver o poder que isso tem para fazer o bem. Aí, claro, a gente mergulha no lado sombrio, a guerra algorítmica. E, por fim, a gente encara a pergunta mais difícil. De quem é a responsabilidade quando algo dá errado e como o mundo está tentando desesperadamente criar regras para isso tudo? Beleza, então vamos começar pelo começo. O que exatamente significa inteligência de enxame? Pode esquecer aquela imagem de um cérebro central, de um chefe no comando. A genialidade aqui está em outro lugar, completamente diferente. Pensa assim, é o comportamento coletivo de sistemas que são descentralizados. Imagina uma colônia de formigas ou um bando de pássaros voando. Não existe um chefe gritando ordens. Cada um ali, cada indivíduo, segue regras bem simples e locais, tipo, mantenha a distância do vizinho ou siga na mesma direção média. Só que a interação entre todos eles gera um comportamento global que é incrivelmente inteligente e eficiente. Essa é a mágica do enxame. E é justamente essa estrutura descentralizada que torna os enxames absurdamente resilientes. Pensa bem, se uma formiga ou um drone falha, o coletivo não para. O sistema se adapta na hora, continua operando e pode crescer ou encolher de tamanho sem precisar de nenhuma reprogramação central. É flexibilidade pura. Ok, com essa ideia de resiliência e de adaptabilidade na cabeça, vamos ver como essa inteligência coletiva dos enxames já está sendo usada para o B. Imagina a cena de um terremoto. Em vez de uma única equipe de resgate meio perdida, você tem um enxame de drones com sensores térmicos cobrindo a área toda, coordenando entre si a busca por sobreviventes de forma totalmente autônoma. Ou robôs numa fábrica que se auto-organizam para otimizar a linha de produção em tempo real. O potencial para fazer o bem é gigante. Mas olha, talvez a aplicação mais surpreendente não seja nem com robôs, e sim com a nossa própria mente. A inteligência de enxame pode ser usada para amplificar a nossa capacidade, a capacidade humana de tomar decisões melhores. O estudo de Stanford, por exemplo, conectou médicos radiologistas numa plataforma de inteligência de enxame em tempo real. Enquanto eles analisavam os exames, podiam ver as opiniões uns dos outros de forma anônima e convergir para um diagnóstico juntos. O resultado? Uma redução de 33% nos erros de diagnóstico. Isso é enorme e mostra o poder do pensamento coletivo, né? Quando ele é organizado do jeito certo. Pois é, só que a mesma tecnologia que pode organizar médicos para salvar vidas, pode organizar máquinas para tirar vidas. E é exatamente aqui que a gente entra no território sombrio da guerra algorítmica. É o conceito da guerra algorítmica, onde a decisão de usar força letal, a decisão de atirar, sai da mão de uma pessoa e passa para uma máquina. Uma máquina que se baseia em dados e probabilidades. O julgamento humano, a moral, tudo isso corre o risco de virar só código binário. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o perigo da coisa. A mesmíssima lógica de enxame que pode guiar drones de resgate para encontrar sobreviventes pode ser usada para guiar drones de ataque para caçar alvos. Um enxame pode, por exemplo, saturar completamente as defesas de um inimigo, atacando de forma coordenada e autônoma, tornando as defesas tradicionais praticamente inúteis. E o ponto mais crítico aqui, talvez, é que isso meio que democratiza a guerra de um jeito assustador. Com drones cada vez mais baratos e software de código aberto, a barreira para criar uma arma de enxame, que pode causar um estrago enorme, despenca. Isso não é mais um jogo só para superpotências militares. O que nos leva, claro, àquela pergunta que vale $1 milhão. Se um enxame de drones autônomos comete um erro e atinge um alvo civil, um hospital, de quem é a culpa? Do programador? Do comandante que apertou o botão? Da própria máquina? Entender esses níveis aqui é fundamental, porque à medida que a gente se move do passo 1 para o 3, o julgamento humano é cada vez mais removido do processo. É a diferença brutal entre uma ferramenta que uma pessoa controla e um agente que toma decisões de vida ou morte por conta própria. Isso aqui não é um bug de software, é uma crise moral. As leis de guerra foram escritas para humanos. Como é que a gente aplica essas leis quando a cadeia de comando é um algoritmo? Quem é que vai para o tribunal quando uma máquina de matar comete um crime de guerra? A responsabilidade se dilui até desaparecer.
E com esse abismo ético na nossa frente, o mundo está, claro, correndo para tentar criar alguma regra. A grande questão é: a política, a diplomacia, conseguem andar na mesma velocidade da tecnologia? Olha, já faz anos que diplomatas e especialistas estão lá em Genebra discutindo essa questão. Eles tentam achar um terreno comum, um acordo, mas a verdade é que o ritmo da tecnologia é muito, mas muito mais rápido que o da diplomacia. E como dá para ver, não existe um consenso. Longe disso. De um lado, você tem grupos como o Stop Killer Robots, que pedem um banimento total, com medo da gente perder o controle humano da situação. Do outro, várias nações que defendem só uma regulamentação para não sufocar a inovação militar. É uma divisão profunda, com consequências gigantescas para a segurança do mundo todo. E isso cria o que os especialistas chamam de um dilema de segurança terrível. Pensa bem, se um país começa a desenvolver esse sistema sem muitas travas éticas, os outros vão se sentir pressionados a fazer o mesmo para não ficar para trás. E o resultado? Uma nova corrida armamentista global, só que agora totalmente autônoma. E no fim, a gente volta para o começo de tudo. O enxame, ele é um espelho da nossa própria dualidade. Uma ferramenta de criação e de destruição numa escala que a gente nunca viu antes. A pergunta de verdade não é se essa tecnologia vai ser usada, mas como. E a janela de tempo que a gente tem para decidir isso está se fechando. E rápido. A escolha ainda é nossa, mas por quanto tempo?